Obrigada, professora Kátia e professora Daniela. Foi muito bom ouvi-las e as crianças vão amar estar no quarto trimestre numa salinha tão maravilhosa como essa aí. Que Deus abençoe vocês também. Agora nós vamos dar continuidade às curiosidades da classe dos primários, que vai de 7 a 9 anos. Na classe dos primários, as crianças já são independentes no que diz respeito aos cuidados de suas próprias necessidades físicas. Já desenvolvem habilidades para a escola, como jogos, trabalho ou talentos especiais. Vê as outras crianças como sendo altas, magras ou gordas ou baixinhas. Eles conseguem ficar mais tempo sentado que seus irmãos e irmãs mais novos, mas 20 ou 30 minutos já é demais para eles. Dê a eles a oportunidade de se levantarem para se ajoelhar para a oração, cantarem hinos com gestos, participarem de questionários, colocando-se de pé quando souberem resposta certa e, se possível, mudando-se para outro lugar na sala para períodos de estudo em pequenos grupos. Enfim, movimentarem mais essa turminha. Eles ficam cansados e tensos se não houver oportunidades para eles esticarem seus músculos. Podemos dizer que muitas crianças ficam decepcionadas quando entram para a classe dos primários. Por quê? Porque no jardim da infância havia muitas atividades. A sala era bem atrativamente decorada. E os professores usavam muito material ilustrativo quando ensinavam e havia oportunidades para eles serem bem ativos. Algumas vezes as classes dos primários chegam a ser monótonas, sem vida. Cuidado! Não podemos esperar que as crianças de 6 a 9 anos de idade fiquem sentadinhas ali quietinhas em silêncio por longos períodos e sem participarem ativamente no aprendizado. Elas precisam ainda ver gravuras, objetos para ajudá-las a entender as coisas. Elas necessitam traduzir em palavras aquilo que elas veem para tirar o maior proveito da gravura, do filme ou de outro material de ensino. Não esqueça de fazer sempre uma ligeira recapitulação do conteúdo apresentado. É bem verdade que os jogos constituem importante material de ensino para nossas crianças. Os primários participam dessas atividades com muito entusiasmo. Vocês podem realizar os concursos, pesquisas bíblicas, eles amam a corrida bíblica, não é? E várias outras atividades que você pode estar desenvolvendo com eles. Tenha certeza que eles vão amar. Eles também gostam de ver expostas coisas feitas por eles próprios. E eu sugiro que você faça um quadro de anúncios para esse tipo de exposições. Eles ficarão motivados a realizarem cada vez o trabalho com mais excelência. E poderiam também trazer recortes ou histórias de casa. Assim eles poderão expor orgulhosamente o seu trabalho e falar aos pais e visitantes sobre o que está exposto. Um dia especial dos pais. Uma vez por trimestre, você deve dar à criança a oportunidade de mostrar aos pais o que elas fizeram na escola sabatina. Convide os pais para estarem ali junto aos seus filhos e eles possam ali fazer uma breve visita à classe. E nesse momento agora, eu quero dizer para você a importância de realmente seguir esses passos, porque você terá muito sucesso na classe dos primários. E agora chegou o momento de nós chamarmos a professora que vai falar sobre as atividades dessa turminha. E para falar para vocês, vem aí a professora Milena. Professora Milena, bem-vinda às atividades da classe dos primários. É com você agora a palavra. Muito bom, professora Maura, estarmos aqui para compartilhar algumas histórias, compartilhar alguns incentivos para a classe dos primários, para tornar a sua classe mais interessante e um lugar mais especial, professor. Eu sou a professora Milena e eu frequento a Igreja Central de Imperatriz.
É muito importante que a sua classe de cara já seja um lugar atrativo. Então, como começar a atender bem essas crianças? O atendimento começa muito bem pela porta. Então, que tal ter um belo enfeite na sua porta? Vamos então para a sugestão? A primeira sugestão é um enfeite de porta. Nós temos aqui um tigre, que é um bicho também característico da Índia, e é importante a identificação. Que classe se reúne aqui? A classe dos primários. E qual é a idade? Assim, não é preciso que alguns amigos que estejam frequentando a nossa igreja, visitando a nossa igreja, fiquem sem saber qual a classe que o filho deve frequentar. Então, aqui nós temos um incentivo de porta. Esse incentivo foi confeccionado em EVA e enchimento de manta acrílica. E para dar o acabamento, você pode utilizar o giz pastel oleoso. Eu trouxe aqui uma amostra para facilitar. Ele não é tão fácil de encontrar, mas depois, quando a gente encontra, a gente faz mil maravilhas com esse negócio aqui, tá? Dá um acabamento perfeito ao EVA. Você pode trabalhar em papéis também. É um giz de cera pastel oleoso. Dá um acabamento perfeito. E o nosso próximo incentivo também, que é o de frequência, além do enfeite de porta, seu aluno já chegou, a criança chegou na classe, já de cara foi bem recebido, a porta enfeitada. E agora, quando ele entra na classe, como é que eu faço para estimular e para fazer com que ele volte depois? Eu já tenho o incentivo de presença. Aqui nós temos o tuk-tuk. O tuk-tuk é um transporte característico da Índia e ali ele atende não só os moradores, mas atende também aos turistas. Então, quando a criança chega na classe, ela vai receber um círculo com uma foto colada, tá certo? Aqui é o mostruário, então você coloca a foto da criança colada e ela pega a foto e vem aqui no para-brisa do tuk-tuk e coloca a foto dela, tá certo? Esse é o nosso incentivo de presença. Lembrando que é importante, porque já pensou você chegar em algum lugar e não ser notado? Entrar e sair e não ser notado? Então, com as crianças, nós precisamos dar um atendimento todo especial, tá certo? É enfeite de porta, incentivo de presença, muito importante, tá certo? Além do tuk-tuk, nós temos outro incentivo de presença. A criança chega na classe e recebe um coração com a sua foto também. E ela vai até o cantinho, deixando então ali representado, ali marcando a sua presença. Já imaginou se você fizesse aniversário e ninguém lembrasse da data? Será que você ficaria feliz? Com certeza não. Então, nós não podemos esquecer de comemorar o aniversário junto com as crianças. E como incentivo de aniversariante, nós temos aqui alguns painéis. Na sua classe você pode escolher se faz um ou se coloca um para os meninos e um para as meninas. E no dia que a criança fizer o aniversário, nós temos aqui um coração. Nesse coração nós colocaremos a data de aniversário da criança e então nós deixaremos fixo no mural. Logo após colar o coração com a data de aniversário da criança, você aproveita o momento para entregar a lembrança que você selecionou. Lembrando, querido professor, você não pode esquecer de ter lembranças reservas, porque se você recebe alguma criança, amiga, visitando a igreja, como fazer, não é mesmo? Então nós precisamos deixar uma boa impressão também nessas crianças. Agora nós vamos para um outro momento especial, o momento das ofertas. Lembrando que os primários já estão com certeza recebendo algum valor referente à mesada dos seus pais, então por que não aproveitar a oportunidade para ensiná-los a ser gratos a Deus por meio da devolução dos dízimos e das ofertas? O nosso primeiro incentivo de oferta é o Taj Mahal. Lembrando que é o momento que você pode também compartilhar histórias relacionadas à cultura, por que não enriquecer ainda mais esse momento? O Taj Mahal está localizado na Índia e tem uma bonita história de amor.
um imperador que resolveu construir um mausoléu para sua esposa. Como foi o surgimento? Quem construiu? Vamos aproveitar também e enriquecer esse momento. Como é que funciona esse incentivo? Na frente do Taj Mahal nós temos um lago e a cada alvo de oferta alcançado, as crianças poderão colocar uma flor. Lembrando que você vai precisar de 13 flores e a cada sábado em que o alvo de oferta for alcançado, nós colocaremos uma flor. Essa flor, ela foi feita em papel, ela tem 5 partes. E depois das 5 partes prontas, nós colocamos uma em cima da outra e você consegue construir uma flor de lótus, tá certo? Nosso próximo incentivo de oferta está aqui e nós temos ao centro o mapa da Índia. Antes de confeccionar, você pode estipular com a criança um alvo de oferta. Depois de estipulado o alvo de oferta, cada sábado alcançado, a criança ou o professor pode colocar uma figura aqui no mapa da Índia. Aqui nós temos várias figuras representando a Índia. Nós temos o meio de transporte, o tuk-tuk, que nós já falamos, o incentivo de presença. Temos instrumentos musicais. Temos o Taj Mahal, que é um ponto turístico também. E a cada oferta alcançada, nós ganhamos mais uma figura, até completar as 13 figuras. Aqui no mapa nós não temos o espaço suficiente para todas as figuras, mas não tem problema, professor. Você pode espalhar por todos os lados, tá certo? Contanto que as crianças alcancem o alvo todo sábado e que esse painel fique repleto de figuras. As crianças que fazem parte da classe dos primários, elas já estão melhorando no seu poder de abstração. Então é hora de estimular a oração. Nesse momento elas entendem que Deus as ama. Então nós vamos entregar para cada uma papel e lápis ou caneta e elas poderão fazer o registro. Só lembrando que pode ser que alguma criança deseje não ter o seu pedido de oração compartilhado. Então, é o momento de respeitar também. Ela poderá escrever o seu pedido e deixar colado, virado para baixo. Esse momento é o momento de aproveitar e tornar especial. Você pode convidar o pastor da sua igreja, um ancião ou algum líder, convidá-lo e chamá-lo até a classe e convidar as crianças para fazer esse momento de oração especial. Nós vamos agora para o momento todo especial da sua classe, que é o momento do estudo da lição. Esse incentivo é um incentivo versátil, você pode fazer uma adaptação para todas as outras histórias. Nós vamos utilizar um acróstico. Vamos então para a primeira lição, que é da história de Jacó. Um jovem havia saído de casa e estava vagando pelo deserto. Ele encontrou uma moça e se apaixonou por ela. Surpreso, ele ficou com a recepção da família daquela moça. E logo fez uma promessa que a amaria para sempre. E que viveriam sempre juntos. Ao final da história, você pode falar para as crianças que aquele encontro foi conduzido pelo Senhor. Para as próximas lições, você poderá utilizar esse incentivo. É só encontrar algumas letras e formar algumas palavras. Enquanto você conta a história, você vai colocando de forma que as letras fiquem organizadas e que as crianças vejam alguma palavra de importância e que tenha significado para aquela lição. A nossa outra sugestão de incentivo de estudo da lição é esse presépio. Na verdade, é um cenário que as crianças conseguem carregar por todos os lados. Qual é a sugestão? A sugestão é que você, professor, confeccione com as crianças esse cenário e a cada sábado que ela vai chegando, ela pode receber uma peça
desse presépio. Nós temos duas formas de apresentar essa história, de apresentar esse cenário. Nós podemos dar para a criança já colorido e todas as peças compondo o cenário colorido também, ou nós podemos construir com as crianças até a parte de colorir também. Aqui nós trouxemos uma sugestão. Esse presépio, esse cenário está sem cor, mas é o mesmo cenário colorido, esse mesmo cenário. Então ela recebe desmontado e ali juntos, a cada sábado, você pode ir compartilhando com uma criança, contando as histórias e permitindo que ela faça o recorte e monte o seu cenário. Assim que as crianças fizerem todo o seu cenário, montarem o cenário com as peças que ela ganhou ao longo dos sábados, você pode deixar para entregar com uma lembrança no 13º sábado, tá certo? Lembrando que você tem duas opções. A parte colorida, já entregar o cenário colorido, ou permitir que elas montem o cenário com as cores que elas escolherem. O outro incentivo é um álbum de figurinhas. Aqui nós temos um espaço abaixo onde será registrado o nome da criança. Para cada sábado que a criança estudou a lição e memorizou o verso, ela vai receber uma figura. E ao final do trimestre, você tem a opção de dar uma lembrança para estimular a criança no estudo diário da lição e parabenizar também pela dedicação ao longo de todos esses sábados estudando e memorizando todos os versos. A nossa outra sugestão de incentivo do estudo da lição é uma latinha decorada. Aqui nós utilizamos uma latinha, nós reaproveitamos na verdade e pintamos com um spray dourado. Aqui nós temos uma latinha que é para as meninas, mas você pode aproveitar também e fazer a troca quando for para os meninos. A cada sábado que a criança vem à igreja e memoriza o verso, ela ganha o seu versinho para completar a latinha. Então, ao final, ao 13º sábado, ela precisa ter 13 papéis contendo todos os versos da lição da escola sabatina. E poderá também, ao final do trimestre, levar para casa mais uma linda lembrancinha. O momento do estudo da lição, o momento em que você abre a Bíblia com as crianças, é um momento muito especial. Então é hora de aproveitar e estimular o estudo da lição e estimular que as crianças encontrem os versos bíblicos. Para esse momento, você pode solicitar que as crianças estejam com a Bíblia na mão e você pode falar um verso para elas. E assim que você falar o verso, você solicita que elas abram a Bíblia e quem encontrar primeiro pode ir até o sininho que você já deixou no lugar de fácil acesso, de preferência ao centro, e a cada criança que encontrar o verso vai lá no sininho e toca sinalizando que encontrou o verso. Nós temos aqui em nossas mãos o manual que não pode faltar em sua classe, querido professor. Aqui você tem todas as sugestões e orientações para que a classe, a lição da escola sabatina, seja um momento prazeroso e tenha efeito na vida espiritual das crianças. Lembrando que nós estamos nos aproximando do Natal, é o momento de aproveitar o mutirão de Natal e incentivar que elas participem e trabalhem, mesmo pequenas, trabalhem ativamente por outras pessoas, notando a importância de compartilhar o que nós temos com as pessoas ao nosso redor. Espero que vocês tenham gostado da sugestão e eu estou torcendo para que a sua classe seja uma classe poderosa e que motive as crianças a estudarem a lição da escola sabatina e estarem mais perto do Senhor Jesus. Obrigada, professora Milena, pela belíssima explanação e também que materiais, né, professora? Muito bem elaborados. Parabéns! E desejo, assim, que Deus abençoe muito o 4º trimestre na sua salinha dos primários. Chegou o momento de nós ouvirmos algumas curiosidades sobre a classe dos juvenis e dos adolescentes. Agora eu vou abranger a idade de 12 a 16 anos. Como podemos ajudar os nossos adolescentes? Para ajudar, é preciso conhecê-lo
Seria ótimo você conseguir penetrar na mente dele e pudesse sentir quais são as suas preocupações, suas angústias, suas aspirações, suas fraquezas. Mas isso é possível? Não é mesmo? Não é possível. Observar suas reações, sua maneira de agir, seu comportamento no grupo de amigos. Será que eles são bem aceitos? Sabe aceitar bem os outros? Tem opiniões próprias? Como que eles reagem diante de uma dificuldade? Eles são cheios de energia, pensantes, emotivos, sociáveis, engraçados, independentes, muito criativos, energéticos, barulhentos. Imagina, você sabe muito bem como eles são, né? São também muito competitivos, mas são sentimentais. Ao mesmo tempo, eles são ativos, muito descuidados. Quem que não tem um adolescente em casa e percebe isso, não é mesmo? Tudo isso e muito, muito mais. Durante essas etapas, podemos dizer que é aquela combinação de criança e adultos que nos frustra tantas vezes. Como professor, você colherá o fruto que outros plantaram e aguaram. É sempre assim. Um planta e o outro colhe ou rega, não é mesmo? Pois a maioria dos jovens, eles tomam a decisão de seguir a Cristo e serem fiéis à igreja durante os anos em que estão exatamente nos juvenis e adolescentes. Então os professores lá do rolzinho fizeram parte da vida dessa criança que agora é já um juvenil ou um adolescente. E é o período em que eles decidem tomar a decisão de estar ao lado de Cristo. Olha que papel importante, lá na base, desde o rol até chegar nessa idade para colher o fruto. Que desafio para você! Está crescendo rapidamente devido à explosão hormonal. É uma fase que eles esticam de uma vez. Lembre-se que você terá que providenciar mudanças frequentes de atividades, oferecendo oportunidades para movimentação. Eles gostam de praticar jogos, atividades ao ar livre e eles precisam participar ativamente na escola sabatina. Eles podem distribuir os horários, dar as boas-vindas aos visitantes, ajudar com as luzes, arrumar as cadeiras, recolher a oferta, ajudar com as apresentações audiovisuais. Eles amam mexer, no serviço de som, tocar instrumentos musicais, participar em diálogos e dramatizações. Isso aí é um ponto forte, eles gostam muito. Não esqueça de mantê-los sempre ativos e ocupados. Os juvenis e adolescentes, eles possuem capacidades de pensar e podem ser desafiados com novas ideias. Gostam muito de história, de geografia. Aproveite isso para estudarem história e geografia da Bíblia. Olha que bacana! É uma maneira bem diferente e que eles amam fazer. Aproveite esse potencial que esses meninos têm. Façam-no traçar a trajetória de algum personagem. Eles precisam muito, desesperadamente saber que são amados e aceitos, tanto pelo grupo quanto pelo professor. Certifique-se de incluir cada um nas atividades da classe e de dar a oportunidade para que todos possam participar ativamente, como, por exemplo, trocar a cada trimestre as atividades que eles possam fazer. Vai fazendo em forma de rodízio e dando a eles a oportunidade de ser um líder. É muito importante disponibilizar algum tempo com cada um deles também individualmente. Alguns terão facilidade de trocar ideias com você e você poderá estar ajudando a cada um deles. É uma fase que eles têm crise de existência muitas vezes e você conhece o seu adolescente. Eles precisam de orientação, estímulo e que só você, professor, talvez possa ser a pessoa de confiança para eles contar. Então você realmente conhecerá os seus juvenis e adolescente, suas alegrias, suas frustrações, seus sentimentos e pensamentos.
Brinque com eles, planeje atividades missionárias e realizem juntos. E também as horas sociais. Isso é muito importante. E uma dica: os juvenis e adolescentes são tremendamente sensíveis a críticas. Tenham muito cuidado com o modo que se aproxima deles para fazer alguma observação. Respeite seus sentimentos. Jamais corrija um deles de maneira humilhante. Se acaso necessitar fazer alguma observação a eles, faça em particular. E assim você terá ali o seu adolescente na mão, porque eles vão abrir o coração para você a partir do momento que eles sentem que você é uma pessoa confiável. Então, utilize aí os seus métodos, as suas maneiras de fazer isso. Com certeza você faz isso com propriedade, tá bom? Agradeço por você ser um professor dessas idades, que eu sei que não é uma idade tão fácil de lidar, mas Deus vai estar lhe capacitando cada dia mais para fazer mais e melhor para servi-lo. E para capacitar você, professor, você coordenador na classe dos juvenis, a convidada especial nossa é a professora Thaline. Bem-vinda, professora Thaline. É com você agora. Olá, me chamo Thaline, sou do Espaço Novo Tempo e sou responsável pela classe dos juvenis. É importante a sua classe ela ter uma identificação. Como somos da classe dos juvenis, é importante que essa placa ela esteja identificada com o nome e com a idade. Até porque, se recebermos visitas, as visitas elas conseguirão se direcionar para a classe conforme a sua idade. A classe dos juvenis é uma classe bem dinâmica de se trabalhar. Então, logo desde o início, já que nós passamos aí uma semana sem ter o contato com os juvenis, a gente gosta de ter essa interação, conversar, saber como foi a sua semana, os seus pedidos, os seus agradecimentos. Então, nós temos esse momento aí no início prévio para ter essa interação com os juvenis. Após isso, nós passamos para a parte dos incentivos. Na minha classe, eu já confeccionei um passaporte. Esse passaporte nós adaptamos para ele ser usado durante todo o ano. Neste passaporte, já contém todos os incentivos. A princípio aqui tem a identificação dos juvenis e aqui já tem todos os selinhos dos incentivos. Se for a presença, a oferta, se trouxe a Bíblia, o do verso e o do país. Como esse passaporte aqui ele está com esse selinho do país que foi estudado no trimestre passado. Então, é somente atualizar para o novo trimestre e conforme for passando os trimestres, você vai atualizando os selos. No final do trimestre, a criança que tiver mais selos, esses selinhos vão ser contabilizados e a gente vai conversar com ela para saber um brinde de que mais chama a atenção. Então, achei bem dinâmico ter a ideia desse passaporte, né? Já que todo mês a gente trabalha com países. E focando nessa questão também dos países, nós também tem um quadrinho das curiosidades. Esse quadrinho, isso daqui também pode ser colocado no passaporte também. Quando você for colocar o selinho do país, é importante a criança ela saber algo daquele país que vai ser estudado, a religião, já que a gente estuda, né, principalmente também no informativo, sobre religiões diferentes, culturas diferentes. Então aqui nós temos um exemplo, né, eu coloquei aqui do Nepal e aqui eu fui acrescentando algumas curiosidades desse local, né, a religião, as comidas típicas, o turismo e assim a gente vai trabalhando para as crianças verem a diferença, né, entre as culturas dos países. É sempre importante você se atentar se você receber visita. Então, você pode ter também um passaporte, assim, você deixa ali para caso, né, você surge alguma visita,
para aquela criança não se sentir meio, né, eu não sou aqui da igreja, será se eu posso participar? Então é sempre importante você ter mais do número ali previsto de passaportes das suas crianças. E falando em visitas, nós temos também aqui, eu trouxe um exemplo do que você pode, uma lembrancinha que você pode dar para o seu visitante, né? Marcadores de livros com versinhos bíblicos, bem interessante. Esse aqui é outro modelo também. E é muito bom também você incentivar eles a retornarem, então faça esse incentivo para que eles retornem. Para os aniversariantes, nós temos esses copinhos aqui, de vários modelinhos diferentes. A minha classe ela é composta por apenas meninas, mas se na sua classe tiver meninos, você só adapta o copinho para um tema masculino. Elas super amam esses copinhos, tá super criativos, então é algo muito fácil para você professora, ir atrás. Nós temos também um quadro aqui de fotos dos amigos, das amizades, as fotos que vocês forem tirando na classe durante ali os preparos. As crianças elas podem vir acrescentar uma foto e é importante desse momentinho também de interação. Para a oferta, nós utilizamos para recolher este cestinho, que é utilizado. Também temos outro cestinho, que é esse daqui que foi confeccionado. Então a gente coleta as ofertas com um desses dois. Esses quadrinhos, eles foram confeccionados também para a classe dos juvenis. Eles são quadrinhos de MDF. Você pode utilizar frases bíblicas, você pode utilizar textinhos, você pode até combinar com seus juvenis uma frase que ele gostaria. Se você não tiver como confeccionar isso em MDF, você pode imprimir mesmo e ir colocando na parede, também fica bem legal. A gente decidiu fazer esses aqui de MDF para colocar aqui para enfeitar a nossa estante. Partindo para a parte da lição, eu costumo contar a história para os juvenis e sempre após nós fazemos uma corrida bíblica. O juvenis ele gosta bastante de desafios e você busca perguntas que estão relacionadas ali ao tema da lição. Então isso vai estimular a criança a estudar a lição e também aprender mais sobre a Bíblia. Outra forma também bastante interessante é você convidar alguém para vir caracterizado, conforme for estudando o tema da lição, para vir contar a lição para eles. Também pode ser feita uma encenação. Então isso também é bastante importante, né, fazer elas participarem, elas também podem ser um dos personagens, então sempre estar envolvendo elas na lição. O estudo do Elo da Graça é muito importante ser enfatizado pela professora ou pelo professor, para que os juvenis eles se atentem ao que vai ser estudado, para os assuntos de graça, de serviço e de adoração. Então é importante ele saber aquilo que está sendo estudado na lição. Por exemplo, agora entraremos para o assunto do adoração, entraremos na etapa da adoração. É importante envolver eles para que eles entendam e compreendam sobre o amor de adorar a Deus. O que nós fazemos aqui no Espaço Novo Tempo, nesta etapa de adoração ali já para o período do Natal, costumamos fazer uma arrecadação de alimentos, um mutirão de Natal, envolvê-las neste mutirão também, para que elas compreendam que a mensagem deve ser levada para todas aquelas pessoas que estão fora da nossa comunidade, dentro e fora da nossa comunidade. Então que elas tenham esse senso de adoração. Para o encerramento, nós costumamos
cantar uma música. Os juvenis, eles escolhem um hino e todos nós ali cantamos juntos. Após isso, eu já faço a distribuição da carta missionária do próximo sábado. Sempre é escolhido um juvenis para passar um informativo para toda a classe. Também eu faço os desafios semanais. No decorrer da semana, eles terão esses desafios, né, para eles desenvolverem. Por exemplo, trazer um amigo, participar de um culto familiar em sua família. Então, é importante, você, professora, incentivar esses desafios semanais. No momento da oração final, também escolhido um juvenis para ele encerrar ali o nosso momento de comunhão, né, de adoração a Deus. Então, ele é responsável por essa oração e assim finalizamos a nossa classe.